Você já ficou sozinho à noite e ouviu alguma coisa do lado de fora na sua porta? Uma batida, uma voz, o rangido de passos na sua varanda? Talvez você tenha pensado que era o vento, um animal ou só a sua mente te pregando peças. Eu costumava acreditar nisso também, até a noite em que recebi o alerta de emergência. Existem coisas do lado de fora da sua porta que não deveriam entrar, e elas sabem como te fazer abrir. Eu tinha acabado de ter um dia longo. O trabalho tinha sido exaustivo, meu cérebro estava fritando. Eu só queria desabar na minha cama e deixar o sono me levar. Meu apartamento estava quieto, muito quieto, como sempre ficava à noite. Aquele tipo de silêncio onde cada barulhinho parece muito alto, onde o ar parece mais pesado. Eu tinha acabado de me cobrir quando meu celular vibrou. Eu suspirei, me virei e peguei o celular, esperando alguma notificação aleatória. Mas quando vi as palavras na minha tela, meu estômago se revirou. Regra 1. Não abra a porta. Não importa quem bater. Não importa o que disserem. Eu pisquei, li de novo. Que tipo de alerta era aquele? Uma brincadeira? Algum teste que... Minha mente disparou, procurando uma explicação. Mas antes que eu pudesse pensar naquilo, ouvi 2 batidas na porta. Eu congelei. O som era suave, ritmado, bem na porta da frente. Eu engoli em seco. Meu corpo travou, cada nervo gritando. Talvez fosse coincidência, talvez fosse só o vizinho do lado. Então 2 batidas novamente, mais alto dessa vez. Eu hesitei. Então deslizei da cama, meus pés descalços pressionando o chão frio. Meu coração batia forte contra minhas costelas. O quarto parecia menor agora, o ar denso e parado. Peguei meu celular com os dedos trêmulos. Outro alerta tinha chegado. Regra 2. Não responda, não reaja. Um arrepio percorreu meu corpo. Então uma voz suave, familiar. Oi, eu sei que você tá aí. Meu estômago se embrulhou. Eu conhecia aquela voz. Era da minha mãe, mas isso era impossível. Ela morava a 3 estados de distância. Dei um passo para trás, agarrando meu celular com tanta força que meus nós nos dedos ficaram brancos. Querido, abre a porta. Sou eu. Não, não era. Eu sabia que não era minha respiração. Ficou superficial. O apartamento mais frio, a sombra se esticando de forma anormal pelas paredes. A coisa do lado de fora da minha porta se mexeu. Eu podia ouvi-la se movendo lenta e deliberadamente. Por favor, preciso da sua ajuda. Meu peito apertou. Parecia tão real, tão desesperado, tão parecido com ela. Eu fechei os olhos com força. Minhas mãos estavam tremendo. Outro alerta chegou. Regra 5. Ela vai parecer alguém que você conhece. Ela vai saber coisas que só essa pessoa saberia. Ignore, não importa o que ela diga. Logo depois que acabei de ler, a coisa lá fora começou a chorar. Não apenas chorar, mas soluçar. Soluços pesados e ofegantes. Eu só quero te ver, filho. Rangi os dentes, balançando a cabeça. Os soluços se transformaram em um gemido. E depois outro sussurro bem contra a porta. Vamos, querido. Você sempre abre a porta para mim. Meu cérebro deu um nó. Porque era verdade. Claro. Era minha mãe, afinal. Mas não dessa noite. Não. Dessa vez, não. Fechei os olhos com força, pressionando minhas costas contra a parede, minha respiração saindo pesado. Todo o meu corpo se sentia rígido, preso por algo mais antigo que o medo. Depois disso veio o silêncio. Um silêncio denso, antinatural, do tipo que faz seus ouvidos zumbarem, do tipo que te diz que algo ainda está lá, esperando, observando. Silêncio esse que foi interrompido por outra vibração do celular. Regra 6. Não abra a porta até o sol nascer. Não verifique se ela se foi. Eu fiquei sentado, congelado, meu pulso martelando contra minhas costelas. Claro que eu não dormi. Eu quase nem respirei, mas também não me movi. Não até a primeira luz do amanhecer se infiltrar pelas persianas. Não até que o relógio do meu celular chegou às 6h45 da manhã. Somente nesse momento rastejei até a porta. Pressionei minha palma contra a madeira. Estava gelada. Eu olhei pelo olho mágico. E foi então que eu vi uma longa sombra escura correndo rapidamente para uma parede. Eu caí para trás, mas criei coragem para voltar e verificar de novo. Nada. Apenas o corredor vazio. Soltei um suspiro que não percebi que estava prendendo. Talvez tivesse acabado.
Talvez eu tinha imaginado tudo aquilo. Talvez. Não sei. Meu celular vibrou. Recebi outro alerta. Regra 7. Ela vai tentar de novo hoje à noite. Fique com o celular em mãos. Olhei para a tela, minha garganta se fechando, e de algum lugar nas paredes uma batida fraca, distante, e um sussurro. Eu sei que você vai abrir da próxima vez. O resto do dia correu normalmente, exceto que minha mente estava ferrada. Por não ter dormido, fiquei cansado o tempo todo. Cada som parecia um sussurro, cada sombra uma ilusão de ótica, mas nada aconteceu. Nenhuma batida, nenhuma voz, nenhum soluço. Isso até método 2 minutos antes da meia-noite. A batida na porta veio novamente. Me levantei tão rápido da cama que minha visão ficou borrada. Meu celular já estava na minha mão. Minha respiração falhou, enquanto eu verificava a tela. Nada, nenhum alerta de emergência dessa vez, mas outra batida. Cerrei a minha jantíbula. Meu corpo todo ficou tenso. O ar estava denso de novo, estranho. Até cheirava a carne podre. Mas me assustei com o som que cortou o ar. A voz que disse: eu sei que você está acordado. Eu conhecia aquela voz. Eu conhecia muito bem, porque dessa vez não era da minha mãe. Era a minha. Senti o sangue escorrer do meu rosto. Meus limbos travaram. Não, não, não. A voz da porta soltou uma risada suave e ofegante. Você não abriu a porta da última vez. Era eu mesmo dizendo isso. Cada palavra, cada respiração suave exatamente como eu. Eu entendo. A voz continuou. Você estava com medo, né? Depois uma pausa. Cobri minha boca com a mão, engolindo a náusea que subia pela minha garganta. Então a voz sussurrou. Mas você quer abrir, não quer? A coisa lá fora se mexeu. Eu ouvia pressionar contra a porta, a madeira rangendo sob seu peso. Você precisa... Meus dedos se contraíram. Não, eu não queria. Eu não iria. Fechei os olhos com força, me forçando a ar pelo nariz, forçando o meu corpo a ficar parado. Então, ouvi uma vibração. Meu celular acendeu na minha mão. Outra notificação. Regra 8. Não reaja, não ouça, não deixe entrar. Meu aperto se intensificou. Lá fora, a coisa que soava como eu suspirou e disse: Vamos, por que você está fazendo isso ser tão difícil? Dei um passo para trás, mas ainda assim não me senti melhor. De repente, ouvi mais barulhos, como unhas passando na porta. Depois, uma batida. Mordi meu lábio, lutando contra a vontade de gritar. Meu celular vibrou de novo. Regra 9. A voz vai tentar te quebrar emocionalmente. Ela vai usar sua própria voz contra você. Não dê atenção. Meu corpo estava tremendo. Agora a coisa lá fora soltou outra risada suave. Você realmente acha que esse aviso vai te salvar? Minha outra voz disse. Inspirei profundamente. Depois, houve algo que fez meu sangue gelar. A maçaneta da porta estava girando lentamente, como se estivesse verificando se realmente estava trancada. Meu celular vibrou de novo. Regra 12. Não se mexa. Não faça barulho. Me pressionei contra a parede, forçando minhas respirações a ficarem lentas. A maçaneta parou de girar por um. Houve silêncio, mas um som o quebrou com um sussurro, mais baixo dessa vez, bem contra a moldura da porta. Você acha que trancar a porta vai me manter fora? Uma pausa. Então, algo diferente. Uma segunda voz, mais fraca, mais tênue. Uma que eu não reconhecia. Por favor, ajude. Minha respiração falhou. Não, não, aquilo não era real. A coisa lá fora riu. E passos lentos, firmes, se esvaindo. Depois não houve mais barulho, apenas silêncio. Um silêncio que se estendeu por minutos, depois horas. Eu fiquei parado até a primeira luz da manhã se infiltrar pelas persianas novamente. Só então verifiquei meu celular. Regra 11. Não saia de casa depois da meia-noite. A O sabe onde você está agora. Deixei o celular escorregar dos meus dedos e, do corredor, veio uma batida suave, distante. As batidas começaram de novo, suaves,
ritmadas. Eu não estava dormindo. Eu não tinha dormido há dias. Meu corpo estava fraco, tremendo de exaustão, mas minha mente estava mais aguçada do que nunca. Os avisos tinham sido claros. Não abra a porta, não importa o que aconteça. Mas na noite em que se seguiu, a voz era outra. Uma voz que eu também conhecia. Uma voz que eu tinha Um dia, pai. Eu parei de respirar. Minha garganta travou enquanto eu cerrava minhas mãos em punhos. Não era ele. Não podia ser ele. Ele estava morto. Mas a voz soava úmida, como se algo espesso borbulhasse através de suas palavras, como algo tentando soar humano. Eu ainda estou aqui, filho. Eu nunca fui embora. Algo se mexeu do outro lado da porta. Algo pesado. Algo respirando. Rangi os dentes olhando para a tela do meu celular. Outro aviso piscou. Regra 12. Não abra a porta. Ele está mentindo. Minha visão ficou embaçada com lágrimas não derramadas. Eu sabia disso. E ainda assim, havia algo mais agora. Um novo som. Não na porta, mas agora embaixo dela. Um som de arrasto suave, como se algo longo e úmido estivesse sendo puxado pelo chão. E então unhas, uma fileira de unhas arranhando a madeira lenta e metodicamente. Olhei para a fresta embaixo da porta. Algo se esgueirou. Não dedos. Não uma mão. Era uma boca. Uma boca grande e aberta, com muitos dentes se esticando de bochecha a bochecha. Ela pressionou contra o chão, sorrindo, a língua se esgueirando como uma sanguessuga, saboreando o ar. Eu engasguei com minha própria respiração. A boca se contraiu, se esticando demais, os lábios se rasgando como papel embebido em água. As gengivas estavam pretas, os dentes irregulares, alguns muito longos, outros quebrados até a raiz. E então a voz falou, mas a voz não veio da boca no chão, ela veio de todos os lugares. Por favor, David, me deixe entrar. A coisa embaixo da porta tremeu e depois se jogou, a madeira quase cedeu. Meu celular piscou outro alerta. Regra 12. Se você abrir, você vai ver. Eu cambaleei para trás, os olhos fixos na coisa grotesca se contorcendo embaixo da porta. Mas então ela começou a rir, não em uma voz, mas em centenas. Risadas ofegantes, gritantes, sufocantes, derramando da boca, da porta, das paredes. O ar ficou rançoso como carne podre deixada no calor. Mas da mesma forma que veio, parou. A boca congelou. Silêncio. E então, um sussurro suave, tão perto. Você quer ver? Não quer. E antes que eu me pudesse impedir, alcancei a fechadura. A porta se abriu de repente. Uma mão se lançou sobre mim, dedos se esticando demais, pele pálida e viscosa, unhas se rasgando. Enquanto se enroscaram no meu pulso, eu gritei. As paredes ondulavam como líquido e de repente eu estava caindo através de algo úmido, pulsando, algo que respirava ao meu redor. Bati no chão com força. O chão embaixo de mim não era mais madeira, era carne. Eu inspirei e engasguei. O ar estava denso, quente, pútrido. Tentei me levantar, mas minhas mãos afundaram no chão, um chão que era macio, úmido, onde meus dedos pressionavam. Eu não estava mais na minha casa. Eu estava dentro da coisa. Uma voz ecoou ao meu redor. Agora você entende? Ela disse. Eu me virei e eu vi. Eles estavam todos aqui. Aqueles que haviam aberto suas portas, torcidos e desfigurados, seus corpos fundidos nas paredes, seus rostos esticados em sorrisos horríveis, seus olhos revirados, bocas abertas em gritos silenciosos. E eles ainda estavam vivos, se contorcendo, sussurrando. Eles tinham deixado essa coisa entrar e agora eram parte dela. Eu cambaleei para trás. O chão embaixo de mim tremeu. Algo enorme se mexeu na escuridão. Algo faminto. Foi aí que uma nova porta apareceu na minha frente.
de madeira idêntica à minha, exceto que dessa vez eu estava do lado de fora. E do outro lado ouvi batidas suaves, ritmadas. Uma voz tremendo, desesperada disse: "Olá?" A voz de um menino, uma criança assustada, assim como eu tinha sido. Eu sabia o que estava acontecendo, sabia no que eu me tornara. E quando a voz me forçou a dizer: "Por favor, me deixe entrar",